Graça e paz de Cristo, tudo bem? Passando aqui para convidar você mais uma vez para tirar esse tempo aí de crescimento, de aprendizado, da gente trocar as nossas experiências, mesmo que distante, né? Você está nos acompanhando hoje já aí ao longo de 8 vídeos, 8 aulas, né? Tivemos 7 lições e 8 aulas. Nós tivemos ali dos assuntos mais diversos. Talvez a pergunta que fica seria, né? O que você está aprendendo nesse tempo todo? Vou fazer aqui uma breve lembrança, né? Falamos primeira lição nossa, primeiro encontro nosso, há mais de 2 meses atrás, sobre discipulado, né? O que é ser discípulo de Jesus? O que é o discípulo de Jesus? O que faz o discípulo de Jesus? O que significa ser discípulo de Jesus? A gente sabe que dos ensinamentos de Cristo para nós é ir, né? É fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, esse texto de Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, é um texto que a gente acredita ser a grande comissão, né? É quando Jesus chama você e eu. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é se parecer com o mestre, é fazer o que o mestre pediu, fazer o que o mestre fazia, é ter o comportamento, é ter o cheiro, é ter as atitudes, é ter as mesmas atitudes do que Jesus tem para mim, para você. Isso é ser discípulo de Jesus, né? Então, o meu convite, quando lá atrás eu convidei você para participar da primeira aula sobre discípulo de Jesus, era que você lembrasse o prazer que é, né? Essa alegria que é saber que você faz parte de algo maior. Acho que se você é um cristão, eu acredito que você é alguém que deseja ser pertencente a algo grandioso, que é essa obra da salvação que Cristo faz, que Cristo fez e está fazendo, né? Faz porque a todo instante Ele está nos conduzindo a conhecê-lo. Fez porque a obra dele é incomensurável, né? Não dá para ninguém deturpar aquilo que Deus já fez, é impossível. E ainda Ele fará, porque ainda, a despeito de ter sido uma obra concretizada, né? Ele ainda não realizou na nossa vida de forma completa. Na nossa vida ainda falta essa santificação, daqui a pouco a glorificação e o retorno para sempre com Cristo. Então, nossa primeira lição foi sobre o discípulo de Jesus. A gente conversou um bocado lá atrás sobre isso. Se você não tem essa aula, se você perdeu essa aula, você pode entrar na descrição desse vídeo. Tem todas as outras aulas aqui neste canal também, ok? Um outro assunto que a gente conversou, talvez na segunda aula nossa, na lição de número 2, foi o papel do discípulo de Jesus com a palavra de Deus. Ou seja, onde que fica ali na vida do crente, do cristão, esse prazer por estudar? A gente conversou um pouco naquela época, dizendo que não importa se você leu a Bíblia 100 vezes, o que importa é a forma como você estuda, a forma como você lê, com quem você lê. Você precisa do Espírito Santo para discernir, para ter a sua mente iluminada por Deus, né? Porque inspirada ela já foi por Deus na mente dos autores quando escreveram a Bíblia. Hoje nós somos iluminados a entender aquilo que Deus revelou para eles. Então, esse exercício de estudar a Bíblia é um exercício duro, né? É prazeroso, mas requer que você cresça. Como assim, pastor? Eu espero em Deus que depois daquela aula você tenha separado tempo todos os dias para ler a palavra de Deus. E não é só a Bíblia, né? Mas é o Espírito Santo te conduzir. Então, toda vez que você se aproximar deste livro, né? Essa aqui é a minha Bíblia, uma das mais antigas, uma Bíblia de estudo de John MacArthur, uma Bíblia comentada, né? Então, se você olhar aqui, um exemplo. Se você olhar aqui, você tem os textos na parte superior, aqui, né? Ó, aqui. E aqui embaixo os comentários.
Ou seja, isso é uma Bíblia de estudo. Um teólogo, né, um estudante da palavra de Deus, leu essa Bíblia e comentou cada versículo. Isso aqui é uma demonstração de que você entende que tem coisa além das palavras. Como assim, pastor? O que tem além das palavras no texto bíblico? A Bíblia não é suficiente, pastor? Sim, a Bíblia é suficiente. Porém, todavia, a gente precisa admitir que a Bíblia não foi escrita no português, né? Ela não foi escrita no idioma inglês, ela não foi escrita no alemão, o mais antigo que possa ser, e nem no latim, que também é uma língua muito antiga. Não, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, de forma mais geral e mais específico 2 idiomas. Mais geral por quê? Foi escrito o Novo Testamento na língua grega, né? Então é o grego koiné, a gente fala que é o grego de Jesus, né? A linguagem de Jesus e a linguagem contemporânea daquela época. No Velho Testamento foi escrito em 2 idiomas, um mais do que o outro, né? Foi escrito em hebraico, a grande maioria dos textos no Velho Testamento, e também alguns poucos versos escritos na linguagem do aramaico, né? Um dialeto do povo judeu daquela época. Aí pergunta, né? Pastor, e qual é a relevância disso? A relevância disso é que para você entender hoje grande parte desses textos, você precisa entender que o idioma tem um abismo, né? A gente chama isso de abismo linguístico. A gente falou disso lá na segunda aula. Pastor, eu estou começando agora, não sei o que é isso. Não tem problema. Você só precisa entender que isso é um desafio. Então, quando você deparar com um texto bíblico que talvez você não tenha tido tanta clareza, você vai pedir ajuda. Você não vai ficar com vergonha. Você vai pegar seu telefone, vai ligar. Pastor, estou com uma dúvida aqui. Ou então, né, você vai ligar para um diácono, você vai ligar para um irmão, um amigo, né, para um missionário Neemias, vai pedir ajuda. Isso é parte do que a gente tentou deixar contigo naquela aula. Por quê? É quando você entende que estudar a Bíblia é um trabalho, é um exercício prazeroso, mas é um trabalho, né? Tem o seu desafio. Crescer no conhecimento de Deus é um exercício constante e demanda tempo. Então, esse foi o nosso desejo lá atrás. Você entender esse abismo linguístico, entender o abismo cultural, ou seja, na linguagem do Velho e do Novo Testamento existe uma cultura que é muito diferente da cultura de hoje, né? Hoje, você vive, eu e você, uma cultura muito mais progressista, muito mais liberal. Quando você olha o texto bíblico, você vê uma cultura mais patriarcal, mais tradicional. E aí você precisa entender essas diferenças. Quando é que um texto bíblico ele tem essa necessidade de você olhar a cultura, o contexto histórico, a linguagem, o tempo, se é uma carta, se é um livro, se é um livro poético, se é um livro histórico. São diferenças, né? Então, eu até falei naquela ocasião, ainda não foi realizado, né? Mas nós vamos sortear um comentário bíblico como esse aqui, comentário bíblico da Vida Nova, que é um comentário de Carson, né? D.A. Carson, um grande teólogo, um homem de Deus, até no dia de hoje ainda deixa a exalar um pouco quando ele vai falar de escatologia, né? Eu fico apaixonado por esse teólogo. Mas, ou seja, quando você recorre a esse livro, que é um comentário bíblico, você está admitindo que tem muita coisa no livro que você ainda quer conhecer mais. E aí você recorre a isso aqui, faz um palmo de palavra de Deus. Então, é um exemplo, né? Ou então, livros, né? Quantos livros a gente tem? Por exemplo, essa daqui é uma Bíblia, de Jerusalém, né? Ela é uma Bíblia da editora Paulus, é uma Bíblia católica. A Bíblia católica, pastor, é uma Bíblia católica. Por que eu tenho uma Bíblia católica? Porque quando ela foi redigida, os seus primeiros tradutores deixaram algumas notas de rodapé que eu preciso ler livros muito arcaicos, né? Tá vendo aqui, aqui, notas de rodapé aqui embaixo e o texto aqui em cima.
São notas de rodapé com textos que são, para eu encontrar, terei que ler livros muito arcaicos, muito antigos, para eu conseguir chegar no teor cultural que tem aqui dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? É que estudar a Bíblia é algo que demanda exercício, né? Você tem que se esmerar mesmo, mas é prazeroso, eu li uma vez que livros não mudam o mundo, livros mudam pessoas, mas pessoas mudam o mundo. Ou seja, quanto mais você conhece, quanto mais você busca, mais você é usado por Deus, mais você é um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho livros aqui, posso citar, talvez aqui, vamos lá, Langston, Arqueologia Bíblica, um exemplo. Esse livro aqui, de Price, é um livro que fala sobre arqueologia bíblica. Para eu entender alguns textos, eu quando leio esse livro, eu olho com uma visão mais colorida. Um exemplo, quando Jesus foi levado ao jardim do Getsemane, lá ele orou ao Senhor. Esse livro aqui, ele vai me mostrar algumas peculiaridades do jardim do Getsemane. O contexto lá é como se os meus olhos fossem para lá, é como se eu conseguisse enxergar onde Jesus estivesse. E, por exemplo, são livros baratos, simples, ou seja, você só precisa querer, porque conhecimento a gente tem aos montes. Hoje, se você pega um celular como esse e você pesquisa aqui alguns livros, você tem livros hoje que podem te ajudar e muito a crescer, livros online, comprar livros, você pode baixar livros de graça, tem muita coisa. Então, nessa segunda lição, lá atrás, a gente conversou sobre o valor que você deve para estudar a palavra. Um terceiro assunto que a gente conversou foi sobre a oração, né? O valor da oração, o que é a oração, que a oração na vida do cristão tem o mesmo teor do que a respiração para o ser humano, ou seja, assim como eu preciso da respiração, né, do oxigênio, eu preciso também de uma oração, eu preciso da vivência da oração, eu preciso de viver isso para ter também meu relacionamento com Deus. A gente sabe que a oração é muito mais do que palavras, a gente também conversou sobre isso. Jesus não ouve a minha oração, Jesus enxerga meu coração. Então, não é uma palavra bonita diante de Deus que vai fazer a diferença, é um coração quebrantado diante de Deus que faz a diferença. Então, se você está negligenciando a vida de oração, se você está negligenciando uma leitura bíblica, se você está negligenciando ser discípulo na sua vida, vai restaurando esses pilares nessa conversa que a gente está tendo. Lembra, né, de tudo aquilo que a gente já conversou. Além disso, falamos sobre a vontade de Deus na quarta lição. A vontade de Deus é essa que a gente diz, né, ser boa, perfeita e agradável, mas a gente não consegue fazer aquela oração que Jesus ensinou, né, que seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma como é no céu. Parece que a gente não consegue fazer essa oração, parece que a gente quer que seja feita a nossa vontade aqui na terra como é no céu, e na verdade nossa vontade está se falando sobre a vontade de Deus, e é confiar, é se deixar a ser conduzido por Deus. Então, isso é viver essa vontade de Deus. Falando sobre família. Família é uma instituição divina, né? Sagrada, criada por Deus, constituída de homem, né? Chefe da casa, mulher, ajudadora do seu marido, sexo feminino, sexo masculino, e a gente está vendo isso hoje completamente deturpado, completamente arranhado, famílias destruídas, casamentos aos frangalhos. E na verdade é uma falta de conhecimento de Deus, porque a gente tira Deus do centro da nossa vida, a gente não prioriza Deus, aí depois que algo destrutivo acontece, a gente pergunta, mas por que aconteceu isso? Deus não está comigo? Eu não sou cristão? Deus... Pois é, mas lá atrás na sua vida você negligenciou a presença de Deus. Hoje eu quero te lembrar disso e convidar de novo. Coloque Deus no centro da sua família, coloque Deus no centro da tua casa, deixe Deus reinar a tua vida. É isso que você e eu precisamos para que tenhamos aí uma vida completamente sarada, transformada e real de Deus na nossa vida. Além disso, nós conversamos sobre a vida do cristão em relação ao outro, ao
próximo. E esse assunto, vocês me conhecem, sabem que é um assunto que eu sou apaixonado. Amo falar sobre o outro, sobre o próximo. Por quê? Porque numa perspectiva sociológica, nosso tempo, a nossa geração, a nossa sociedade, ela está se tornando a cada dia mais exclusivista, mais particularista, mais individualista, mais egocêntrica, mais ególatra. Ela está se trancando e não se permitindo viver na coletividade. Isso é contrário aos princípios bíblicos, porque Deus nos criou para a coletividade. Por quê, pastor? Porque é impossível alguém conhecer Deus se não for por meio da sua vida, irmão. Deus precisa de você para outro ser abençoado. Se alguém está passando necessidade, Deus não vai mandar um anjo do céu para ir lá e encher o armário dele. Anjo do céu não trabalha, anjo do céu não tem emprego, não tem salário. É você, irmão. Então é a gente que vai fazer a diferença na vida do outro. É a gente que vai encher o armário do outro. É a gente que vai apaziguar a família do outro. É a gente que vai ensinar o evangelho. Porque se a gente não pregar, as pedras clamarão. Irmãos, a gente precisa entender que a responsabilidade com o outro é nossa. E o outro vai ser conhecido de Deus através da gente. Por isso que a gente precisa entender o valor, a responsabilidade de ensinar o evangelho, falar de Jesus. Então, se você é um velho crente em Jesus, né, antigo de igreja, que Deus restaure sua alegria da salvação, que Deus devolva a você prazer de falar de Jesus, falar mais de Jesus do que dos outros, falar de Jesus para os outros, falar do outro para Jesus antes de falar de Jesus para ele. Por quê? Porque isso é o que Cristo nos ensinou, faz parte lá da primeira aula, né? Ser discípulo de Jesus, o que é isso? É alguém que é apaixonado por viver a vontade dele, falar dele, compartilhar dele, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ser misericordioso com o outro como ele é com a gente. Isso é a responsabilidade nossa com o outro. Além disso, semana passada, a missionária Neemias tratou da lição do discípulo em relação ao testemunho. Nossa, lição linda também. E quando a gente fala de testemunho, né, a gente precisa aqui lembrar da palavra martírio. Por quê? Porque ser testemunha, né, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha, porque a gente, na verdade, se torna um martírio, né? A gente é um mártir. Então, quando a gente vive o evangelho, os outros testemunham aquilo que a gente está vivendo. Então, essa marca, essa responsabilidade que o cristão tem, né, é algo muito real, e deve ser algo buscado por mim e por você, seja você velho ou novo na fé cristã, né? Então, são aulas que a gente já teve, que está construindo um edifício de conhecimento, um trilho do conhecimento, como a gente tem dito em algumas aulas, né? Nós estamos num trilho e estamos no meio do caminho. Hoje nós vamos ir para a 7ª lição, né? O 8º vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a vida do discípulo em relação ao fruto do Espírito Santo. Irmão, que Deus esteja aí te conduzindo, que Deus esteja te acendendo uma chama dentro de você, que você queira realmente viver essas experiências de igreja, de fé, de intimidade com Deus, de missão, de reino de Deus. Não se deixe ser enganado pelo inimigo. Não viva só essa experiência religiosa, né, de ir à igreja, voltar da igreja, trabalhar na igreja, morrer na igreja, nascer na igreja. Não, vive isso não. Vive essas experiências de fé absurdas, que é quando você se entrega completamente a Cristo. É prazeroso, é algo lindo, é algo real. Quando você se percebe que você está sendo um instrumento na vida do outro, está sendo um instrumento nas mãos de Deus, como Davi foi no livro de Atos, né? Davi serviu a Deus de acordo com seus desígnios, depois disso morreu, foi sepultado com seus pais. Mas antes de ele experimentar a morte, ele viveu de acordo com os desígnios de Deus. Que você tenha consciência de que você está vivendo de acordo com os desígnios de Deus, né? Deitou no travesseiro, vai dormir, tenha consciência que você está exatamente no lugar onde Deus queria que você estivesse. É a melhor consciência que você pode ter. Deus te abençoe, vamos caminhar,
Vamos aprender um pouquinho hoje mais. Deus te abençoe sua vida. Fica na paz. Vamos lá, vem com a gente. Bom, quero nesse momento aqui convidar você que já está com a sua Bíblia aberta, espero, abra ela lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Eu quero ler não a partir do verso 22, mas eu quero ler com você a partir do verso 16. Por quê? Porque eu quero que você aprenda tanto a obra da carne quanto o fruto do Espírito. E um detalhe, eu não gostaria, não é o meu desejo que você ficasse só nesse vídeo. Não, o vídeo é curtinho, 40 minutos, 1 hora. Mas pega a apostila depois, né, durante essa aula e medita nessa apostila. São 5 páginas só, 5 páginas. Se você olhar na sua apostila, na página 41, está a sua lição. Lição de número 7, o discípulo de Jesus e o fruto do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho a revista, não tenho a apostila. Não tem problema, está aqui na descrição desse vídeo, você pode fazer o download, pode baixar ela. Pastor, eu não tenho condições de comprar? Bom, se você não tem condições de comprar, nós teremos o prazer de imprimir para você e te entregar em mãos. Aí você pode entrar em contato com a gente, que a gente prepara, eu te entrego esse material impresso, ok? Caso não tenha condição. Deus te abençoe, vem comigo e vamos aprender um pouquinho nesse texto aqui, texto riquíssimo nessa lição de hoje, que é o fruto do Espírito. Você que está caminhando na fé cristã, está iniciando agora, você tem que aprender sobre isso. Ah, pastor, eu já tenho 40 anos de crente. Tem que aprender, porque a palavra nos ensina a ser um constante crescimento, está constantemente crescendo. E digo mais, o próprio apóstolo de Jesus, alguns deles, né, sempre estavam nessa caminhada de crescimento, sempre reconheciam que não eram nada. O próprio apóstolo Paulo, né, aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero me pego fazendo. Ou seja, então a vida do cristão, independente do tempo de caminhada que ele tem que continuar crescendo. Ok? Lição 7, abra aí, né, o nosso ABC, agenda, Bíblia e caneta, e vamos crescer um pouquinho mais. Bom, Gálatas capítulo 5, verso 16, olha aí na sua Bíblia, quero te convidar para você ler pausadamente, para a gente ir conversando um pouquinho sobre esse texto, mas lembre-se, como eu acabei de falar, não vou aqui lecionar com você, é um complemento da sua apostila, mas o meu desejo é que você leia a apostila, cresça com essa apostila, porque ela é fruto de um livro, né? Um livro da nossa Convenção Batista Brasileira. Então tem muito conteúdo aqui, tem uma referência bibliográfica muito boa, homens e mulheres trabalharam muito para que esse material fosse um instrumento na minha vida e na sua vida, ok? Vamos crescer? Gálatas 5, verso 16, diz assim: Digo, porém isto, andai em espírito, e jamais você vai satisfazer os desejos da tua carne, ou as concupiscências da carne. Pastor, o que é isso aí? Traduz para mim essa concupiscência, andar em espírito, o que é isso? É óbvio que aqui nós estamos falando de uma figura de linguagem. Andar em espírito é uma ilustração de como o cristão deve viver. Como assim? Bom, andar em espírito é a gente se permitir que o nosso cotidiano, né, a nossa vida cotidiana, os seus afazeres, a sua vida diária seja completamente repleta da presença de Deus. Como assim, pastor? Vamos ilustrar um pouquinho mais. É você pensar biblicamente nas decisões que você precisa tomar. Andar em espírito é, antes de tomar uma decisão, você perguntar: Senhor, me ilumine, me instrua, me ensine. Eu não quero tomar uma decisão errada, eu não quero me arrepender de tal decisão. Me permita tomar aquilo que o Senhor tomaria. Pronto, andai em espírito. Faça com que a sua vida seja cheia de Deus, que não tenha lugar para a carne, que não tenha lugar para o mal. Por quê? O texto ensina no verso 16 que se você anda no Espírito, jamais você satisfaz a carne. Ou seja, se você está cheio de Deus, não tem lugar para o inimigo na sua vida. Isso é simples, olha que coisa mais simples. A sua família, vamos lá, se sua família, sua casa estiver cheia de Deus, não tem lugar para o mal ali. Não
tem lugar para discussão, não tem lugar para falta de comunicação, não tem lugar para indiferença, não tem lugar para as disputas, para as dores, não tem, porque está cheio de Deus. Ah, pastor, então por que eu tenho uma grande falta de comunicação na minha família? Porque não tem Deus, porque falta Deus, porque não estamos andando em Espírito. Por que as nossas vidas, às vezes, a gente colhe dores, né? Colhemos consequências dolorosas, porque em algum momento eu não andei em Espírito. Dependendo das nossas decisões passadas, até hoje a gente ainda colhe obras da carne, até hoje a gente ainda colhe dores. Isso é natural na sua vida, na minha vida. Agora, nunca esqueça, andar em Espírito só trará bênçãos, benefícios para a nossa vida. Isso é o verso 16. Eu quero que você olhe o verso 17 agora. O verso 17 diz assim: por quê? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, são diferentes entre si, tem valores diferentes, para que você não faça o que porventura seja da tua vontade. Então, a obra da carne, o querer humano, as nossas intenções, elas são maus. O próprio profeta Oséias ensina que aquilo que de bom, aquilo que de bem, aquilo que de correto a gente julga fazer, para Deus é um trapo de imundícia. Nossa justiça é um trapo de imundícia. Quando Oséias fala isso, essa palavra trapo de imundícia no hebraico, traduzindo para um português mais honesto, seria um absorvente daquela época, a época de Oséias, um contexto hebraico, uma cultura judaica. A mulher tinha por hábito colocar panos, ao invés do que hoje nós conhecemos como OB, como absorvente e tantos outros. Então, ou seja, o profeta Oséias já tinha falado que as nossas justiças, ela é como se fosse um trapo de imundícia, algo sujo. Mas como é que eu faço então, pastor, para eu viver se a Bíblia fala que em mim há algo sujo? Andar em Espírito, porque são opostos entre si. Se a gente se enche do Espírito, não viveremos na carne. Simples. Isso tudo é para chegar no fruto do Espírito, hein? Vamos lá. Verso 18. Mas, se vocês é guiado pelo Espírito, não estão sob a lei. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aqui vai fazer uma lista bem sucinta, né? Bem sucinta, porque é uma lista pequena daquilo que possivelmente é uma obra da carne. E aí começa: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que estas coisas vocês praticam. Não herdarão o reino de Deus, as quais estas coisas vocês praticam. Olha, é óbvio que aqui o texto, pelo menos nos versos iniciais, está falando num contexto de promiscuidade, né? Num contexto de transtorno, de problemas de ordem sexual, de ordem de promiscuidade. E, na verdade, isso tudo sempre Deus abominará. Por quê? Porque isso contradiz tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez. Então, tem um peso muito mais intenso na nossa vida. Esses pecados dos quais o verso 20 traz para nós, a partir do verso 19, são ações, são atitudes humanas que têm a sua origem na carne, né? na vida humana, na carne humana, mas que têm uma potencialidade de ser muito nociva, de ser muito destrutiva para mim e para o outro. Então, talvez aqui o apóstolo Paulo
está elencando algumas obras da carne, mas que tem um potencial destrutivo muito grande. E detalhe, ainda ele menciona que pessoas que vivem dessa forma nem herdarão o reino de Deus, nem herdarão o reino de Deus, aqueles que tais coisas praticam. Então, ou seja, é algo ali que a gente precisa banir da nossa vida. Se você vive isso, né, se tem algo aqui que realmente a gente vive de forma intencional ou não, né, de forma voluntária ou involuntária, de forma consciente ou inconsciente, de qualquer forma, nós temos que aprender a banir, a exaurir isso da nossa vida, porque o dano que isso gera em nós e no outro é muito ruim. Destrói uma família, destrói filhos, destrói os pais dessas pessoas, destrói todos que estão ao nosso redor. Quando a gente fala, por exemplo, no verso 20, em parte B, quando a gente fala de dissensões e facções, nada é mais prejudicial para a comunhão de um povo do que facções, do que divisões, do que dissensões. É dividir. A gente já entende do ponto de vista político que para a gente dominar a gente precisa espalhar, né? Porque se a gente espalha, a gente tira a predominância de um povo, né? Então, se você como é que você governa? Como é que você domina? Como é que você vive uma ditadura? Quando você divide todo mundo, faz todo mundo brigar. Então, ou seja, quando todo mundo briga entre si, a gente vê isso muito hoje, né? Direita, esquerda, negro, preto, branco, amarelo, indígena, afro, e a gente vê um país completamente dividido. Ou seja, isso é tão ruim que quando nós estamos tão divididos, a gente não percebe que a gente é roubado, que a gente é dominado, que a gente é perseguido. Percebe? Se a gente estivesse juntos, todo mundo como povo, todo mundo como ser humano, todo mundo como gente brasileiro, é impossível nos destruir, impossível nos perseguir, impossível nos prejudicar. Por quê? Porque a gente é um só, né? Aquilo que dói em você, dói em mim também. Aquilo que eu me alegro, também me alegro por si só. Então a Bíblia já alerta sobre isso, mas num outro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual. Quando a gente divide, quando a gente cria facções, pecados, né, como inimizades, como idolatrias. É óbvio, quando a gente fala aqui de idolatria, eu quero que você recorde, né, algo que a gente já conversou em outros sermões. A idolatria não é o que o católico realiza quando ele vai a uma missa e, porventura, se ajoelha diante da Nossa Senhora Aparecida ou de qualquer outra divindade para eles. Não, isso é parte do que é idolatria. A Bíblia já ensina sobre isso, né? A não fazer ídolos feitos por mãos. Mas, na verdade, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então, se na sua vida você colocou o seu trabalho no lugar de Deus, então o seu trabalho ocupa o tempo que era de Deus, se o seu trabalho ocupa o tempo que era da sua família, se o teu trabalho ocupa o tempo que era a hora de você crescer com Deus através da palavra dele, isso já é idolatria. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nada mais está nos dizendo o quanto a carne pode ser nociva, né? Se a gente se entrega, se a gente deixa se levar, o quão ruim isso pode ser, o quanto de destruição isso pode proporcionar na minha vida, na sua vida. Aí o apóstolo Paulo, ele nos convida então para a gente viver uma novidade de vida, uma vida diferente. Por quê? Porque se a gente é nascido de novo, se a gente participou com Cristo da morte, né? Se a gente morreu em Cristo, existe um fruto, existe um dom, existe algo em nós que é proveniente do Espírito Santo de Deus. E aí, por mais que a gente saiba que é fruto do Espírito, mas é um conjunto de comportamento. Eu quero fazer essa diferença daqui a pouco, né? Do que é fruto e do que é frutos. Quero que você observe na leitura desse texto, a partir do verso 22, que no texto, né, na linguagem aqui, não usa o plural, não é o frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, mas é mais de um fruto. Na verdade, é a manifestação divina em nós através da manifestação do Espírito Santo, que resulta em uma prática, em um comportamento que denota, que demonstra, que testemunha que Cristo habita em nós. Então, Gálatas capítulo 5, agora eu quero olhar com você a partir do verso 22. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos ou com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O fruto do Espírito Santo, que é algo que ocorre na sua vida, na minha vida, quando a gente recebe a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida, esse fruto são atitudes piedosas, né? São atitudes de comportamento, são atitudes de prioridades para mim, para você, que demonstram uma manifestação de Deus em mim. É uma marca, é um selo, é uma demonstração de que tem Deus na nossa vida, de que tem Deus na sua vida. O apóstolo Paulo ele deixa aqui 9 atitudes, né? 9 fruto, no sentido de, ou pelo menos, na verdade é um fruto, né? Que é o fruto do Espírito, mas 9 formas de como isso ocorre em nossas vidas. Ele vai elencar amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mas todas elas apontam e nascem inicialmente no amor, porque sem o amor a gente consegue perceber. Sem o amor, de fato, a gente não tem nada. Sem o amor de Deus por nós, que é essa visão de mundo diferente, né? Então, porque Deus me ama de uma forma intensa, porque Deus me ama de uma forma total, eu também vivo essa mesma prerrogativa do amor com o outro. E aí isso já começa por si só uma das manifestações de Deus em nós. E a gente vai caminhando na apostila sobre outras atitudes, né? Nessas outras 9 atitudes, a gente vai caminhando sobre isso. Mas eu quero puxar aqui para um assunto anterior a gente entrar nessas atitudes, né? Nessas manifestações do Espírito em nossas vidas. Mas eu quero te lembrar aqui, o que caracteriza que você é um discípulo de Jesus, né? O que caracteriza que o Espírito Santo ele está na sua vida, né? Quando a gente entende que um cristão é alguém cheio do Espírito Santo, é alguém alegre, é alguém que tem paz dentro dele, é alguém que é longânimo, né? Ou seja, ele não é cheio de ira, cheio de raiva, não, ele é alguém longânimo, ele é alguém bondoso. A gente olha ainda no contexto neotestamentário, né? Quando a gente olha para Barnabé, você vê como é que Barnabé tinha ali um caráter de Cristo nele enraizado, um homem que acreditou quando ele luta pela vida de Marcos, um homem que foi usado pelo Espírito Santo. O texto é bem claro dizer que ele era um homem bondoso, fiel. Então, ou seja, como é que isso tudo manifesta em nós? Na verdade, é algo que eu compartilhei com vocês, né? Pelo menos quem assistiu o sermão de domingo agora, né? Passado, quando nós falamos que uma igreja é um grupo de pessoas que detém o conhecimento de Deus. Simples essa frase. O que é um crente? Eu conheço Deus. Como? Eu pareço com Ele. E como é que eu sei disso? As minhas atitudes. Mas vem da onde? Do Espírito Santo. Por quê? Porque um dia eu aceitei a Cristo. E daí? E aí eu morri e nasci de novo. E o que isso gerou? Uma vida nova. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se nessas frases que eu falei aqui agora, você não se identifica em alguma delas, hoje você tem uma oportunidade de orar comigo no final deste vídeo, pedindo a Deus que entre no teu coração, pedindo a Deus que te ensine, pedindo a Deus que te leve a se arrepender dos seus pecados e buscar essa novidade de vida. Por quê? É impossível você ser um cristão e não deter o conhecimento de Deus. Você pode ser membro de uma igreja, mas não conhecer Cristo. Nós falamos sobre isso quando John Wesley, séculos atrás, já falou que você pode nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, trabalhar na igreja, servir na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Por quê? Porque a igreja não faz essa santificação, essa transformação em nossa vida. Quem faz é o Espírito
Espírito Santo do Senhor. E ele nos leva a servir na igreja, sem sombra de dúvida. Mas essas atitudes que são transformadas em nossas vidas têm origem no Espírito. É quando a gente se julga, quando a gente se deixa ser tratado por Ele, né? A gente se joga aos pés dele, quando a gente se humilha, quando a gente se deixa ser levado, Ele entra, Ele transforma, Ele lava, Ele restaura, Ele coloca as coisas no lugar. Ah, pastor, um cristão pode ter um acesso de raiva? Sim, óbvio. O próprio apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, eles foram alguém que se deixaram ser levados por esse sentimento aí de rivalidade, um momento específico ali perto do concílio. O texto diz que eles resistiram à cara, né? Ou seja, a ideia de que eles tiveram um problema, mas resolveram, mas foram usados no sentido de serem tratados por Deus. O que nós não podemos é deixar isso nos consumir, isso virar uma raiz de amargura dentro da gente. Isso é um exemplo. O cristão tem um acesso de raiva, sim, mas também de perdão, de reconciliação, de choro compulsivo, se arrependendo daquilo que fez. São atitudes que o Espírito Santo vai gerando dentro de nós, que não significa que nós nos tornamos alguém 100% de acertos, mas talvez 100% de arrependimentos, entende? A gente, como o Espírito Santo está dentro da gente, a gente é alguém diferente, a gente é alguém que é cheio de Deus. Como é que isso fica claro, pastor? Quando a gente, por exemplo, olha sobre o primeiro fruto do Espírito em nossas vidas, que é o amor. Um exemplo é esse texto. O amor, no contexto neotestamentário, você tem 3 palavras para ele, né? Ele se manifesta em 3 formas. Isso aí nós vamos conversar mais lá na frente, não no curso de maturidade cristã, mas num outro curso que nós vamos falar sobre alguns livros do Novo Testamento. Poderia chamar de panorama bíblico, né? Mas eu quero aqui dar só um pitacozinho, só uma fagulha, né? O amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Quando a gente sabe que o fruto do Espírito Santo é amor, a ideia é esse amor ágape, esse amor de Deus para conosco e nós para com o outro. Não é um amor que eu tenho pela minha esposa, né? Mas é o que eu tenho por minha esposa, mas é um amor divino, não é um amor eros, não é o amor do relacionamento, da intimidade. É um amor por entendendo que Deus me amou da forma como eu sou e eu a amo da forma como ela é. Então, ou seja, um amor sem esperar nada em troca, né? É um amor dos quais a gente se entrega porque Cristo se entregou por nós, então eu não quero mudar o outro, eu amo do jeito que ele é e reconheço as limitações de ambos. E percebe como que o fruto do Espírito Santo, talvez num relacionamento, olha como é que pode mudar tudo. Então, esse é um fruto, que é o amor. Na verdade, na perspectiva bíblica, tudo se resume nele, porque Deus amou o mundo de uma forma tão intensa, né, que Ele dá ao seu Filho. Ele ama o mundo de uma maneira tão grande que Ele se dá por nós, porque os 3 são um. Então, perceba como que se Cristo habita em nós, esse fruto do Espírito Santo é evidente em nossas vidas. Isso é visível, externalizado, isso é enxergado. Então, isso a gente poderia citar, porventura, a alegria, que é o dom do Espírito Santo, é um prazer, é algo tão radiante dentro de nós. Mas a gente fala, pastor, a alegria vem de que eu estou triste. A alegria que nós estamos se referindo aqui é uma alegria que está além da circunstância, porque é óbvio que tem momentos que a gente está triste. O próprio Jesus, ele se entristeceu quando ele chega para visitar o seu amigo Lázaro e ele encontra a sua irmã, uma irmã de Lázaro, né, Maria, chorando copiosamente. O texto diz que Jesus chora também. Entende? Poxa, pastor, lá Jesus deixou de ter alegria? Não, porque a confiança e satisfação no Pai dele, né, em Deus, estava além daquela circunstância, porque ele sabia que Deus poderia mudar aquilo, mas se permitiu se entristecer por um curto período de tempo.
isso pode ser natural na minha vida, na sua, né? Viver o luto de uma perda, natural. Agora, não é natural uma tristeza profunda que rouba o nosso brilho de viver. Não, isso você precisa clamar a Deus para que o Espírito Santo reponha essa alegria na sua vida. Não fique tão compungido pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas busque viver essa novidade de vida, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz. Já viu que tem hora que a gente encontra com pessoas e parece que a gente está se encontrando com o diabo, né? Parece que está se encontrando com o inferno, de tão triste que é, de tanta guerra que tem, parece, nos olhos das pessoas. Então, isso é a falta do Espírito. A gente vê aí uma terceira atitude, né? Ainda no verso 22, que é paz. Essa paz que Deus deixou sobre nós, essa paz que Jesus deixa para mim, para você, é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que vem dele. Mas essa paz, ela vem do relacionamento, né? Óbvio. Ela vem através de uma leitura bíblica, ela vem através de um relacionamento com ele em oração, ela vem através de louvores, né? Você lembra aí do salmista Davi, que ia tocar harpa para o rei Saul, para que ele tivesse paz. Por quê? Porque tirava os espíritos malignos da presença dele. Então, são atitudes que alguém que está em Cristo possui. Minha pergunta é: deseja viver isso ainda mais? Quer crescer com isso ainda mais? Deseja se alegrar ainda mais? Amor, paz, alegria, ser longânimo, ser alguém bondoso, entende? A ser alguém fiel, viver essa fidelidade de Deus para conosco e nós para com os outros, ser alguém manso, mansidão. É óbvio que nem todos nós temos um comportamento tão piedoso ao ponto de ser manso, né? Tem alguns que parece que tem raiva, mas Jesus transforma, Jesus molda, Jesus ensina. Às vezes isso pode ser um pouco doloroso, né? Talvez Pedro, talvez Paulo, alguém que tinha ali as suas personalidades muito acentuadas, talvez sofreram um pouquinho mais do que os outros discípulos. Talvez o apóstolo João, o apóstolo do amor, um cara manso, talvez isso aí ele já tirava de letra. Mas Pedro talvez não. Pedro era alguém ímpeto, Pedro é alguém acelerado, né? Pedro é alguém que fala: Jesus, eu morro por você. Não, antes que o galo cante, você vai me negar. Então, em Pedro eu vejo essa impetuosidade, eu acabo não encontrando muito esse lado aí da longanimidade em Pedro. Mas é evidente que Deus transforma ele ao ponto dele ser completamente diferente ao longo da sua caminhada de fé. Talvez você olhe aqui: pastor, realmente eu preciso um pouco mais de domínio próprio. Às vezes eu deixo meus pensamentos tomar conta de mim, a minha raiva, a minha pressa. Eu estou muito ansioso, eu não estou vigiando, não estou cuidando de mim, da minha vida, né? Assim, eu estou perdendo um pouco o controle. Eu preciso que... Um exemplo. Só dobrar seus joelhos e começar a clamar isso a Deus. Existem algumas atitudes em mim que eu também não gosto, e eu falo assim: me ensina a lidar com isso, me instrua a lidar com isso. Pai, não permita que por descuido eu erre de novo. Então, talvez existem atitudes que são danosas, né? Quando a gente olha ali em cima, carne, né, nos versos anteriores que a gente já falou aqui, por exemplo, talvez ciúmes, inimizade, porfia ou discórdia são atitudes que são muito danosas, né? Talvez você já deve ter me ouvido falar que uma palavra lançada, a gente não consegue recolher as palavras que a gente diz, ou seja, dissemos, ela foi. Então, talvez a gente precise vigiar nisso, porque existem atitudes da carne que destroem de uma forma completamente potencializada, né? Então a gente precisa vigiar. O verso 23, parte B, diz assim: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então a gente foi crucificado com Cristo e a gente ressuscita com Cristo.
e os desejos carnais e as concupiscências ficaram lá. Pastor, isso significa que quando eu peco, então significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não, ok? Não pense nisso. Quando você peca, é óbvio que nós não estamos falando de algo premeditado, estamos falando de algo ocasional. Isso significa que tem muita coisa para Deus fazer em nossas vidas e a gente está no caminho. Então, talvez é isso que a gente precisa entender, né? Essa motivação, essa coragem, esse incentivo. Vamos lá, vamos crescer com Cristo, vamos conhecer mais a Ele e a Sua palavra. Por quê? Porque o verso 25 diz, né, que se a gente vive no Espírito, se a gente acredita que o Espírito está em nós, então a gente anda em Espírito. Então, não deixemos nos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É óbvio que o apóstolo Paulo aqui, ele também está tratando uma questão específica na igreja de Gálatas, mas o ensinamento que ele deixa para nós nessa carta essa que ele escreve à igreja dos Gálatas, da Galácia, né? Fica evidente que o fruto do Espírito é aqui o ensinamento primordial. Não é frutos, né? Nós estamos falando de dons, de manifestações, de dons, isso é outro aspecto. Eu quero aqui talvez agora usar esse tempinho ainda para a gente fazer essa diferença, né? Fruto do Espírito é algo que nasce de Deus através do Espírito Santo e age em minha vida, né? Então é uma manifestação de Deus em nós, em mim, em você. Então é a marca de que Cristo habita em você. É o fruto do Espírito. Se você não tem, dobra os seus joelhos e vamos clamar a Deus para que hoje você receba Cristo como Salvador da sua vida. Isso é bênção demais. Agora, pastor, o que é frutos, né? O que é dons? O que é esses dons que a Bíblia fala? Bom, você tem aí uma lista infinita, né, de formas, uma lista muito vasta, né, de formas como Deus age através da sua vida. E eu falei infinita, por quê? Porque não tem como a gente limitar Deus, né, colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, Deus só vai fazer assim. Não, nós não temos essa autoridade. Se no Velho Testamento você vê Deus usando a mula, né, um animal para falar, a mula de Balaão, você talvez comece a ter indício que Deus tem formas diversas para fazer o que Ele quer. Ele é Deus, nós somos servos. Mas existe sim uma forma muito específica que é através dos dons, a forma como Deus usa a minha vida e a sua vida para manifestar Deus ao outro. Então, o dom da hospitalidade, vamos usá-lo como exemplo, né? Ser hospitaleiro, ser alguém agradável, cuidar de alguém é um dom. Por quê? Porque é uma forma que o Espírito usa para beneficiar o outro. E todos eles são permeados do dom principal, que é o amor. Porque sem o amor, tudo é como um sino que retine, né? É um sino que não tem um som regular, bonito, né? Coletivo. Então, entenda que os dons é uma manifestação do Espírito Santo através da minha vida para a vida do outro, e o fruto do Espírito é a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Então, essa é a diferença que a gente precisa fazer aqui, mas tudo isso corrobora para quê? Para a glorificação do nome de Deus. A finalidade do fruto do Espírito Santo em nossa vida, ou dos dons do Espírito Santo na nossa vida, é essa glorificação de Cristo, essa edificação do corpo de Cristo, é esse preparo da igreja de Cristo para o dia que o Senhor retornar para nos buscar. Na verdade, é refazer, restaurar essa imagem de Deus no homem. Por que restaurar, pastor? Porque foi deturpada, foi manchada, ela foi danificada pelo pecado em nossas vidas. Então, esse fruto do Espírito, ele tem esse dever de restaurar essa imagem de Deus em nós, de restaurar a nossa intimidade com Deus, de restaurar o nosso relacionamento com o outro. Isso é o fruto do Espírito. Concluindo aqui, para a gente avançar,
eu quero que você tire esse tempo aí para meditar na sua apostila, né? A crescer lendo ela, fazendo os exercícios. Aí então, já aproveitando que eu estou falando disso, eu quero que você olhe lá na página 45. Na página 45 você tem lá projetos concretos de vida, né? Ou seja, é algo que você precisa fazer de concreto, de objetivo. Como a gente está falando do texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, eu quero aqui um primeiro desafio para você, no primeiro exercício, pega um papel e caneta, se você tem a sua agenda, se você usa um bloquinho de anotação, coloque ali, escreva, né? Quais são essas atitudes do Espírito Santo? Número 1, amor. Número 2, paz. Número 3, longanimidade, benignidade. Vai elencando, ok? Depois que você elenca isso, analise quais dessas atitudes na sua vida precisa cultivar talvez um pouco mais. Um exercício simples. Isso é estudar a Bíblia. Isso é crescer. Isso é maturidade. Você olhar para a sua vida e falar assim, poxa, talvez eu não estou tão assim, tão amoroso quanto eu achei. Talvez eu não estou percebendo o amor de Deus comigo e também estou sendo muito azedo, áspero com os outros. E aí você vai fazer, através desse exercício, um crescimento, né? um momento ali de crescimento. Depois que você fizer isso, eu quero que você, lá no exercício de número 5, né, na página 45, eu quero que você separe essa semana alguns textos para você meditar, ok? Texto de Mateus, primeiro dia, né, capítulo 5, verso de 1 a 16. Texto de João, capítulo 15, verso de 1 a 11. Faz assim, já que até aqui, talvez você está um pouco cambaleando aí na sua devocional, nem todo dia está lá grandes coisas, não está tendo muito tempo. Coloca ali, separa esse tempo. E durante essa semana, nessa página 45, faça uso destes textos aqui, tá ok? Página 45, tá aqui. Aí, projetos concretos de vida. Você tem aqui 7 textos bíblicos para você meditar. Desde que Deus preencha a sua vida, preencha a sua rotina, preencha o teu cotidiano, ok? Além disso, você tem aqui algumas notas de referência, que significa o quê? Ao longo desse estudo da apostila, você vai perceber que tem alguns números de referência, né? Após uma frase, você tem o número 2, número 3. Ou seja, na verdade, é só uma referência bíblica, uma referência bibliográfica. Ou seja, é um texto que vai aumentar ainda mais o teu conhecimento bíblico, porque você vai aprender a sempre recorrer a textos quando você quer ali entender um pouco mais a palavra de Deus, ok? Meu querido e minha querida, eu espero que você tenha tirado esse tempinho para crescer. Falamos sobre obra da carne, falamos sobre fruto do Espírito e sobre dons do Espírito. Só uma partezinha, né, sobre esse assunto, mas talvez isso aqui precise de muito mais tempo para falar. Mas eu creio em Deus que você possa concluir esse vídeo, essa aula, esse curso, fazendo uma oração a Deus. Que Deus reine sobre a tua vida ainda mais, que o fruto do Espírito Santo seja algo a ser buscado por você ainda mais. Terceiro, se você ainda não se rendeu a Cristo, se você não entregou a sua vida, se você ainda não orou falando, Senhor, eu aceito o Senhor como o suficiente Salvador da minha vida, que hoje você faça. Por quê? Porque talvez você olhou para dentro de si e viu que não tem muito de Deus. E aí hoje eu convido você, eu faço um apelo a você, entregue a sua vida, entregue suas vontades, entregue seus planos, entregue quem você é, seus sonhos a Deus. Deixe Deus te ensinar como ser aquilo que você deve ser, como ser aquilo que você é. Deixe Deus te ensinar a ser aquilo que Ele te criou para ser, ok? Que Deus te abençoe, que a paz dele, que excede todo entendimento, possa reinar sobre a tua vida, que você olhe nesses momentos aí de aprendizado com uma perspectiva de vida bem humilde, bem sujeita a Cristo, querendo realmente crescer, ok? Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, semana abençoada e muito feliz por você ter ficado até esse tempo conosco, até essa aula, até essa lição, nesse momento. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo.